20 de julho de 1944. Uma bomba detona dentro do quartel-general de Adolf Hitler. O alvo sobrevive. Em poucas horas, inicia-se um banho de sangue que custaria centenas de vidas. Entre os condenados estava um general de alta patente, um homem que traiu o governo nazista por dentro. Seu nome era Hans Oster. Seus momentos finais foram registrados como uma das execuções mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Por que um oficial de elite se voltaria contra o próprio regime? A resposta era simples. Oster não era um militar comum. Ele era um mestre da espionagem e um agente duplo operando no coração do Terceiro Reich. À primeira vista, um soldado leal, mas na prática, o motor da resistência alemã. Quando o atentado de julho falhou, o destino de Oster foi selado. O que se seguiu foi um roteiro de tortura e terror. Os métodos de execução foram desenhados para serem lentos e humilhantes. No quadro, A Toca do Lobo na Prússia Oriental. Este era o cenário da tentativa de assassinato mais ousada da história. O coronel Klaus von Stauffenberg carregava uma maleta. Dentro, explosivos plásticos. Ele posicionou a maleta sob a mesa de carvalho. Hitler conduzia uma reunião militar naquele exato momento. Ouve-se o som da detonação. O impacto destruiu a sala de conferências. 4 pessoas morreram instantaneamente. Outras 20 ficaram feridas pelos estilhaços. Hitler, no entanto, saiu caminhando. Uma perna grossa da mesa de carvalho bloqueou a onda de choque. O saldo para o ditador foi mínimo. Calças queimadas, um tímpano rompido e irritação nos olhos. A falha desencadeou a Operação Valquíria. Era o plano de emergência dos conspiradores para derrubar o regime e instalar um novo governo. Durante algumas horas, o golpe parecia ter chances. Unidades militares marcharam pelas ruas da Alemanha. Oficiais nazistas do alto escalão entraram na lista de prisão. O clima era de tensão absoluta nas comunicações por rádio. Mas então, a notícia se espalhou. A propaganda oficial anunciou que o ditador estava vivo. A engrenagem do golpe travou. Não havia mais caminho de volta. Hitler sobreviveu. O plano desmoronou em poucas horas. Houve falhas graves na comunicação e hesitação entre os oficiais do alto escalão. O golpe perdeu força. Quando a voz de Hitler ecoou no rádio em uma transmissão nacional, a conspiração foi sentenciada ao fracasso. Meia-noite. Nessa hora, os conspiradores começaram a ser cercados pelos soldados da SS. Muitos foram executados no pátio, sob a luz de refletores. Outros teriam destinos muito piores nas câmaras de tortura da Gestapo. A fúria do ditador era absoluta. Hitler ordenou uma caçada humana em escala nacional. Ele queria cada nome, cada cúmplice, cada simpatizante. Na filmagem da época, nota-se, o regime lançou um reinado de terror que duraria até o colapso final da guerra. Milhares foram presos em batidas simultâneas. Centenas enfrentaram o carrasco. Entre os capturados estava um homem que operava nas sombras contra o nazismo há quase 10 anos. Seu nome era Hans Oster. Por que um oficial de elite se voltou contra o regime? Parecia que ele era parte do sistema, mas a realidade era outra. Hans Oster se tornou o inimigo interno mais perigoso de Hitler. 9 de agosto de 1887. Oster nasceu em Dresden. Ele veio de uma família protestante tradicional e rigorosa. Seu pai era pastor, mas o jovem Hans ignorou o púlpito. Ele escolheu a farda. Em 1907, ele ingressou na artilharia. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu com distinção. Ele subiu rapidamente para o posto de capitão no prestigiado Estado-Maior alemão. Ouve-se o barulho das botas marchando, mas o fim foi amargo. A Alemanha foi derrotada. Como milhões de outros soldados, Oster sentiu o peso do Tratado de Versalhes. O país perdeu territórios estratégicos e foi obrigado a pagar reparações que destruíram a economia. O exército foi reduzido a apenas 100 mil homens. No quadro, a Alemanha, mergulhada no caos e na hiperinflação. Mesmo assim, Oster manteve sua trajetória. Em 1929, ele alcançou o posto de major, mas a carreira de sucesso sofreu um golpe brusco. 1932. Oster foi forçado a pedir demissão do exército. O motivo foi um escândalo pessoal, um caso extraconjugal com a esposa de um colega oficial. Naquele momento, seu futuro militar parecia enterrado para sempre, mas o cenário político mudou. Em janeiro de 1933, Adolf Hitler tomou o poder absoluto. No início, houve uma surpresa. Oster não se opôs. Pelo contrário, ele apoiou o novo regime nazista, mas isso era apenas o começo.
1933. Para muitos alemães, os nazistas eram a única esperança de restaurar a honra da nação. Hans Oster acreditava nisso. Em poucos meses, ele ingressou na Abwehr, o serviço de inteligência militar da Alemanha nazista. Mas o apoio durou pouco. Os nazistas agiram rápido para consolidar o poder total. Eles esmagaram a oposição política, construíram campos de concentração como Dachau para prender inimigos do Estado, pressionaram igrejas para aceitarem a ideologia do partido. Nas ruas, o fogo consumia livros de autores judeus, liberais e marxistas. O som das chamas era o som da censura. Por que Oster mudou de lado? Ele viu o regime mostrar sua verdadeira face. A resposta veio em junho de 1934, a noite das facas longas. Hitler ordenou que a SS assassinasse Ernst Röhm e a cúpula da SA. Mas o expurgo foi além dos paramilitares. O ex-chanceler Kurt von Schleicher foi executado. O major-general Ferdinand von Bredow também. Bredow era amigo pessoal de Oster e ex-chefe da Abwehr. No relatório oficial, eram apenas baixas necessárias. Na prática, eram assassinatos políticos brutais. Esse evento transformou a decepção de Oster em resistência ativa. Sob o comando do novo chefe da Abwehr, almirante Wilhelm Canaris, Oster começou a agir. Ele iniciou a construção de uma rede secreta de oficiais e funcionários públicos. Sua posição era estratégica. Ele tinha acesso a informações classificadas, documentos falsos e canais de comunicação restritos. Oster usou cada um desses recursos para sabotar Hitler por dentro. 1938. O caso Blomberg-Fritsch mudou tudo. Hitler expulsou 2 generais seniores do poder usando acusações forjadas. O desprezo de Oster virou ódio absoluto. No quadro visual, nota-se o isolamento dos militares tradicionais. Oster encontrou um aliado no coronel-general Ludwig Beck. Como chefe do Estado-Maior, Beck se opunha abertamente à invasão da Tchecoslováquia. Beck renunciou sob pressão. O substituto foi Franz Halder. Em segredo, Halder descrevia Hitler como a encarnação do mal. Não havia mais espaço para diplomacia. Oster, Beck e Halder começaram a desenhar o primeiro golpe militar da Alemanha. O plano era direto e violento: invadir a chancelaria do Reich, prender o ditador, retomar o controle do país antes que a guerra começasse. Não havia margem para erro. Berlim, 1938. O plano era direto: invadir a chancelaria do Reich, prender ou executar Adolf Hitler e restaurar a monarquia alemã sob o comando do príncipe Wilhelm da Prússia. Mas os conspiradores tinham uma condição: eles precisavam que Hitler desse um passo óbvio em direção à guerra total. Por que o golpe falhou antes de começar? A resposta está na diplomacia. Em setembro daquele ano, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain encontrou-se com Hitler em Munique. Ele aceitou o desmembramento da Tchecoslováquia. O resultado foi imediato. O plano de derrubada desmoronou. Hitler passou a ser visto como um gênio da diplomacia. Os conspiradores perderam o momento certo, mas o que aconteceu depois mudaria o curso da resistência alemã. Setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial explode. Opor-se ao regime agora significava enfrentar uma acusação de traição durante o combate. Era muito mais perigoso. Hans Oster, no entanto, não recuou. Ele iniciou um dos atos de traição mais ousados da história militar. Oster passou a entregar planos secretos de invasão alemã para Bert Sass, o adido militar holandês em Berlim. Foram mais de 20 avisos sobre o ataque iminente. Oster não escondia seu desprezo. Em suas mensagens, ele se referia a Hitler apenas como o porco que partiu para o fronte ocidental. Mas houve um erro fatal de cálculo. O governo holandês simplesmente não acreditou nos avisos. Eles ignoraram as coordenadas e as datas. 10 de maio de 1940. A Alemanha invadiu o território. A Holanda caiu em apenas 6 dias. À primeira vista, a resistência estava esmagada. Mas na prática, Oster apenas aumentou os riscos. Em 1941, Hitler lançou a invasão da União Soviética. O assassinato sistemático de judeus europeus começou em larga escala. Oster reagiu. Ele estabeleceu contato direto com a rede de resistência do coronel Henning von Treschow, dentro do Grupo de Exército Centro. 1943. A rede de Oster conseguiu explosivos de fabricação britânica. O objetivo? 2 tentativas de assassinato contra o Führer.
As duas falharam por falhas técnicas puras. Março de 1943. O plano era contrabandear bombas para dentro do avião pessoal de Hitler. Os explosivos foram camuflados como uma garrafa de conhaque. O detonador deveria disparar durante o voo. No entanto, o frio extremo no compartimento de carga travou o mecanismo. A bomba não explodiu. Dias depois, houve uma nova tentativa. O coronel Rudolf von Gersdorff carregou explosivos para um museu em Berlim. Hitler visitaria uma exposição de armas soviéticas capturadas. Gersdorff planejava um ataque suicida. Ele queria se explodir ao lado do ditador. O cronograma previa 30 minutos de visita. Mas Hitler atravessou a exposição em apenas 2 minutos. Ele saiu do prédio antes do tempo. Ouvia-se o som da correria no museu. Gersdorff teve que correr para o banheiro. Ele desarmou as bombas manualmente segundos antes da detonação. Não havia margem para erro. Mas o destino protegeu Hitler novamente. Isso era apenas o começo. Os eventos aceleraram e o que viria a seguir faria esses fracassos parecerem pequenos. Abril de 1943 marcaria o ponto de ruptura definitivo. 5 de abril de 1943. A Gestapo invade a sede da Abwehr e prende Hans von Dohnanyi. Ele era o braço direito de Hans Oster. O crime: contrabandear judeus para a Suíça usando disfarces de agentes secretos. No momento da prisão, o erro foi fatal. Documentos incriminatórios estavam espalhados sobre a mesa de Dohnanyi. Ele tentou alertar Oster com um bilhete sussurrado. Oster agiu rápido para esconder os papéis, mas os agentes da Gestapo foram mais rápidos. Ele foi pego em flagrante. O resultado foi imediato. Oster acabou em prisão domiciliar e foi expulso do serviço de inteligência. A rede de resistência perdeu seu cérebro. Sem ele, o caos tomou conta do grupo em um momento decisivo. Por mais de um ano, a Gestapo vigiou cada passo de Oster. Ele sabia que era um homem morto. O fim começou a ser traçado em 21 de julho de 1944, um dia após o atentado fracassado contra Hitler. Mas para entender o desfecho, é preciso olhar o mapa da guerra em abril de 1945. O colapso era total. Os soviéticos avançavam pelo leste, americanos e britânicos vinham pelo oeste. Berlim estava cercada, campos de concentração eram libertados um a um. O mundo via pela primeira vez as provas do Holocausto. Por que Hitler continuava matando? O regime estava em ruínas, mas a obsessão pelo castigo era maior que a estratégia militar. Em 4 de abril de 1945, a SS encontrou os diários pessoais do almirante Canaris. Ali estava tudo. Registros detalhados de cada traição cometida dentro da Abwehr. Hitler teve um surto de fúria. A ordem foi curta. Execução imediata para todos os nomes citados. Hans Oster estava no topo da lista. Isso não era justiça, era vingança. 8 de abril de 1945. Campo de concentração de Flossenbürg. Um tribunal militar improvisado foi montado pela SS. O juiz era Otto Torbeck. No banco dos réus, Hans Oster, o almirante Canaris e o teólogo Dietrich Bonhoeffer. O julgamento foi uma farsa técnica. As sentenças já estavam escritas antes da primeira pergunta. Todos foram condenados à morte por enforcamento. À primeira vista, parecia uma execução militar. Mas na prática, foi uma tortura planejada. Os prisioneiros sabiam que a Alemanha se renderia em menos de um mês. As tropas aliadas estavam a poucos quilômetros de distância. A liberdade estava perto, mas o carrasco chegou primeiro. Madrugada de 9 de abril de 1945. O frio era intenso no pátio de Flossenbürg. Galhos de árvores e vigas foram usados para improvisar patíbulos. Hans Oster, aos 57 anos, recebeu uma ordem: tire toda a roupa. Na filmagem da história, a cena é brutal. Oster caminha nu até a forca sob o olhar de guardas e prisioneiros. Humilhação total antes do fim. Hitler exigiu o uso de cordas de cânhamo finas, conhecidas como fio de piano. Ouvia-se apenas o som dos passos no cascalho. Esse método não quebra o pescoço. Ele causa estrangulamento lento. Em alguns casos, a agonia durava 20 minutos. Oster morreu ao lado de seus aliados de uma década. Canaris e Bonhoeffer foram executados na mesma sequência. Homens que arriscaram tudo para parar a máquina nazista foram assassinados semanas antes da libertação. Mas a trajetória de Oster não termina no nó da corda. Ele enfrentou a morte sem implorar. Testemunhas descreveram Oster como um homem de mente lúcida e serena, mesmo diante do abismo. Ele não recuou.
Seus restos mortais foram levados para o cemitério Nordfriedhof, em Dresden. Oster jogou sua vida, sua família e sua honra contra um regime genocida. Ele falhou em matar o ditador, mas sua existência provou que a consciência individual pode resistir à tirania. Hoje, ele é reconhecido como um herói da resistência alemã. A ironia é cortante. Oster dedicou anos para salvar a Alemanha de Hitler. No final, o país que ele tentou proteger o executou como traidor. Ele deixou para trás sua esposa Gertrude e 3 filhos. Eles sobreviveram à guerra carregando um sobrenome que os nazistas tentaram manchar. Décadas depois, a história corrigiu o veredito. Oster não foi um traidor, foi um patriota. Ele entendeu que a verdadeira lealdade ao país exige, às vezes, oposição total ao governo. Escolher a consciência em vez do conforto, o princípio em vez da segurança. Assim viveu e morreu o major-general Hans Oster, o espião que traiu Hitler para tentar salvar a humanidade. Aqui a história foi interrompida.